A Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação: Berenice Lima. Olá, mais um momento de encontro. E hoje o nosso programa ele vai ter um outro viés, digamos assim, né? Que nós estamos estudando a Ivone, nos apresentando, estreitando os nossos laços com a Ivone, essa médium do livro Memórias de um Suicida, para ir depois nos aprofundando do estudo. Mas hoje, em especial, vamos falar sobre remédio para a alma, remédio que salva, né? Que é a nossa Rádio Rio de Janeiro. É muito interessante, eu estou aqui na rádio tem mais de 10 anos. Poderia falar muitos casos que já aconteceram aqui no nosso programa. Eu gravando o programa, no início eu gravava com a Ete Tibal, né, fizemos o programa Nosso Lar. Depois gravamos toda a série da Nosso Lar, da série Nosso Lar, eu e a Deusa. Recebíamos muitas cartas, muitos e-mails, muitas pessoas nos ligavam e contavam muitos casos, mostrando a importância de ouvir a rádio. Olha um caso que eu vou falar para vocês. Nós estávamos estudando um determinado livro, que eu não me lembro mais, e a gente estava falando sobre o mundo espiritual, das suas consequências, quando nós fazemos alguma coisa aqui, que ninguém fica sabendo, né? Mas quando a gente desencarna, a gente vai ter que dar conta de tudo que a gente faz. E aí eu estava contando um dos livros sobre a questão de assassinato, né? Sobre assassinar alguém, sobre o aborto, sobre o suicídio, né? Falando dessas mortes que não estão no planejamento. Ninguém nasce para matar alguém, nem através do aborto, nem através do crime, e nem a si próprio. Não existe esse planejamento. Mas tem o livre-arbítrio. Agora, para o livre-arbítrio, tem as consequências. E um belo dia, nós estávamos estudando e depois eu recebi uma carta que veio para mim. Enquanto nós estávamos falando desse tema, né, desse assunto, um rapaz, um jovem, ele tinha programado para matar o padrasto dele. E ele sabia que na casa da avó tinha uma machada lá, uma machadinha, e ele sabia que a avó fazia o almoço em um determinado momento. E ela, assim, ela fazia o almoço e tomava banho. E ele sabia daquela rotina. Então, nesta hora, ele se programou para ir na casa da avó, pegar essa machadinha e matar, assassinar o padrasto dele. Ele esquematizou todo um plano. Quando ele chega lá, na casa da avó, a avó tinha o hábito de fazer o almoço escutando o nosso programa. E, nesse momento, ele chegou e ficou, né, na espreita, aguardando a avó sair da cozinha para ir para o banho, para ele poder passar e pegar. Era um beco. Ele descreveu assim com muitos detalhes. E só que, enquanto ele estava na espreita, aguardando a avó sair da cozinha para ir tomar o banho, porque ela já tinha feito o almoço, e ele pegar a machadinha e sair, o que aconteceu? Ele foi obrigado a escutar o nosso programa, que o rádio estava alto, e ele começou a escutar sobre as consequências dos nossos atos, né? E nós falamos muito sobre consciência, falamos muito de um determinado caso também que está numa das obras de André Luiz, de uma pessoa que trabalhava no laboratório, então pegou uma bactéria, levou para casa e botou a bactéria no nariz do marido, que estava com um machucadozinho, e aquela bactéria se proliferou ali, teve uma morte, um crime perfeito, ninguém soube, mas do ponto de vista espiritual, todos souberam. E nós estávamos falando, e ele falou que ficou perplexo, porque ele não imaginava sobre aquilo. E aquilo ali, ele foi ouvindo, ele caiu num pranto, caiu em si,
e aí a avó percebeu que tinha alguém, né, no quintal, e ele apareceu e perguntou o que ela estava ouvindo e tal. E aí, gente, ele resolveu escrever uma carta contando essa história, né? A rádio salva. A rádio, ela é remédio para a alma. Ela tem uma penetração. Muitos anos, eu dei aula no presídio Talavera Bruce, que é o presídio feminino, lá em Bangu. E muitas presas, elas se alimentavam moralmente, elas se alimentavam no ânimo e na coragem de se tornarem pessoas melhores, escutando a Rádio Rio de Janeiro. E elas descreviam todos os programas que tinham, os programas da madrugada, como aquilo fortaleciam elas. Porque a Rádio Rio de Janeiro é diferente, não é só falar evangelho, não é só ler o evangelho, mas é a visão de futuro, a visão de progresso, a visão da continuidade da vida. Lá também eu tive muitos casos mesmo. Então, a rádio é isso, ela é um remédio para a nossa alma, ela salva, ela encoraja, ela dá ânimo, dá vigor. As pessoas que são doentes, que muitas vezes acamadas, o ambiente da rádio ligada na casa, no ambiente de alguém doente, ela vai gerando fluidos benéficos para a saúde espiritual. Então, nós temos que ver a rádio não apenas como um veículo de divulgação, mas a rádio como um remédio para a nossa alma. Nós precisamos da rádio, urgente. Nós precisamos estar conectados à rádio, porque quem está conectado à rádio é uma equipe espiritual muito grande, levando essas ondas. Eu já uma vez escutei umas pessoas já da velha guarda, né, da doutrina espírita, Dona Zilda, né, quem teve o prazer de conhecê-la aí, e uma vez ela comentou que ela era jovem na época, e esse grupo jovem, eles receberam, né, muitos jovens receberam uma missão de ir para Águas de Lindóia, para, na rádio local, eles conseguirem fazer um programa sobre a doutrina espírita, sobre as preces, e que ajudasse a fundar lá um centro espírita só voltado para estudo e para prece, mas que era muito importante eles conseguirem um momento na rádio local. E sabe por quê? Porque as ondas da rádio, elas é matéria. A onda da rádio é matéria. E essa matéria, ela penetra nos abissais. Os espíritos levam essas ondas sonoras às regiões que a gente nem pode imaginar. E assim eles fizeram, porque naquela onde tem Águas de Lindóia é uma região vulcânica. E nas entranhas da terra, nas cavernas, muitos espíritos estavam ali aprisionados. E eles precisariam ouvir. E eles iriam ouvir porque os espíritos conseguiriam levar as ondas da rádio até lá. Então, nós precisamos de uma rádio. Nós precisamos, porque nós somos doentes da alma. Nós precisamos entrar no carro, escutar uma música que nos dê ânimo, nos dê coragem, escutar um programa que nos esclareça, que nos reforce sobre a imortalidade da alma, nos ajudando a fazer as nossas escolhas. Então, nós precisamos da rádio. E, para isso, nós precisamos nos unir, precisamos manter esse remédio, é uma fonte cristalina a Rádio Rio de Janeiro. Então, nós estamos numa grande campanha, dando oportunidade a você que nos escuta a participar de um grande trabalho humanitário. Porque, como todos precisam da rádio, e nós, na consciência de mantermos a rádio, o que a gente pode fazer? Contribuir para um mundo melhor. Porque a rádio, em pleno vapor, em pleno trabalho, em plena divulgação, levando as ondas
a qualquer lugar, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Então, a rádio, quando pede para que alguém auxilie financeiramente, na verdade, a rádio está dando uma grande oportunidade para nós fazermos caridade, para nós mantermos no ar um trabalho de excelência, onde as consequências vão ajudar tantos espíritos encarnados e desencarnados. Então, junte-se a nós, divulgue, convide algum amigo, dê oportunidade a um amigo seu a fazer caridade, a manter no ar um remédio para a nossa alma. Então, nós divulgamos o Pix da rádio, que é do Banco Santander, e o Pix é 21992158158, que é um telefone, é um celular, né? Repetindo, 21 99 21 58 15 8. Esse é um Pix que, quando nós divulgamos para os nossos amigos, nós estamos dando oportunidade para os nossos amigos fazerem caridade e contribuindo, mantendo a rádio, mantendo vivo esse remédio para a alma. Quantos corações serão atingidos? E assim nós estaremos numa rede, numa teia, fazendo bem, divulgando bem. Precisamos que todos se juntem à rádio, para que a gente fique unidos. A rádio teve uma ideia maravilhosa dessas canecas. Vocês estão vendo as canecas? Gente, são lindas. É um mimo. Você pode dar para alguém e despertar nesse alguém a curiosidade de o que é a rádio. E, através de uma caneca, nós podemos atingir tantos corações. Mesmo porque, quando nós presenteamos alguém, quando nós damos um mimo para alguém, tem os espíritos que estão à volta. E muitos querem saber, mas o que é isso? E assim, com a caneca, simples, né? Alguma coisa material, nós levamos um mimo para alguém e conseguimos fazer um bem, divulgando a doutrina espírita através da nossa rádio. Tem o Clube da Fraternidade, que é isso. É a grande oportunidade que todos nós estamos tendo de fazer um bom trabalho. Nós estamos aí numa reviravolta na política, na família, nos relacionamentos, com muita violência, com muita indiferença. Então, precisamos nos unir. E o Clube da Fraternidade faz isso. Vamos nos unir através desse Clube da Fraternidade, cada um dando de si, como Jesus fala do óbolo da viúva, né? Que é dar aquilo que muitas vezes não tem, mas com a visão de futuro, com a visão de progresso espiritual, com a visão real das consequências de ter uma rádio como esta no ar. Nós precisamos lutar para conquistarmos amigos, e esses amigos fazerem parte do Clube da Fraternidade. Então, dê uma chance a um seu amigo, convidando ele para participar do Clube da Fraternidade. Dê uma caneca e peça, olha, aproveite essa grande oportunidade de participar do Clube da Fraternidade, mantendo no ar o remédio para as nossas almas. E o Clube da Fraternidade tem um telefone, tem o WhatsApp também, se alguém quiser falar, que não gosta de falar por telefone, mas quer escrever, pode usar o WhatsApp, que é 21 3386 1422. Repetindo, para participar do Clube da Fraternidade, 21 3386 1422. 33 86 14 22. E assim, nós vamos unindo os nossos corações em sintonia. Nós precisamos estar sempre falando sobre a rádio,
a quantidade de programas que tem na rádio, a quantidade de programas que ficam disponíveis no site da rádio, mesmo que você não consiga ouvir pelo rádio tradicional, tem através da internet, através do celular, tem vários meios que a gente pode se ligar na rádio. E participe. Muitos programas aqui são ao vivo. Muitos programas, inclusive na área da psicologia, nos esclarecendo. Eu conheço vários psicólogos que trabalham aqui como voluntários. Eu também sou voluntária. Os programas são pessoas voluntárias que se dedicam para doar de si aquele conhecimento, aquele momento. Quantos médicos e psicólogos fecham seus consultórios e vêm para cá, como voluntários, fechando o consultório, mas abrindo o coração para orientar, para ouvir algumas queixas, para dar um caminho seguro. Isso é um benefício, e tem mais, é um grande benefício que a rádio nos dá, com um diferencial, que todas as orientações aqui são todas à luz da doutrina espírita, que a doutrina espírita liberta, como Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, ela nos liberta porque a gente vai abrindo essas algemas que nos prende às vinganças, às raivas, os ódios, ao mal-estar que a gente fica, e aí vem a doutrina espírita, nos fortalecendo e nos libertando. Então, quando eu olho para a rádio, quando eu venho para cá gravar, quando eu escuto a rádio, eu vejo muito mais do que uma rádio. Eu, sinceramente, vejo um grande remédio, porque eu mesma, muitas vezes, até por conta do meu trabalho, eu ando muito de carro, viajo bastante, o trajeto é muito longo, e quantas vezes eu coloco no rádio e aquilo ali me dá uma tranquilidade, aquilo ali me dá uma calma, ou é uma música, ou é alguma mensagem, ou é alguma explicação de alguma mensagem, ou é algum profissional orientando, explicando. Então, nós temos essa dívida de gratidão com a Rádio Rio de Janeiro. Pode-se também acompanhar pela internet, né? Basta entrar no site, que é www. Aí é tudo junto, Rádio Rio de Janeiro .digital. Então, para acompanhar pela internet, você vai lá e bota www. Tudo junto, Rádio Rio de Janeiro .digital. www.radioriodejaneiro.digital. Basta ir no menu e escolher Ouça ao vivo, para ouvir somente áudio, ou assista ao vivo, para ver por vídeo também. Então, o meu programa, que nós estamos estudando o livro Memórias de um Suicida, nós fazemos aqui, gravamos, ele vai ao ar, depois ele fica lá nesse endereço aqui da internet. Então, quer escutar novamente, ou escutou um programa e fala, puxa, eu conheço uma pessoa que precisaria tanto escutar esse conteúdo, eu acho que vai ajudar. Pronto, presenteie alguém com aquele programa. Liga para a pessoa, passa um WhatsApp para a pessoa e fala, olha, entra aí no site, vê se o programa número tal do livro Memórias de um Suicida, ou algum outro programa. E aí a pessoa vai e assiste. Então, isso é uma forma de você fazer caridade. Colher o material da rádio e divulgar pelas suas redes sociais, presentear os seus amigos com os nossos programas. Se ligar, porque tem um caso muito interessante que aconteceu com a Madre Teresa de Calcutá. Ela lá na Índia, com muitos trabalhos, né? O tempo passando, muita gente. E aí surgiu uma moça inglesa, a Ana, e que falou, olha, abandonei tudo para ajudar a senhora, Madre.
E ela era uma pessoa bem inteligente, muito organizada na parte administrativa, e começou a trabalhar com a Madre Teresa na organização do trabalho. E ela contraiu uma doença, ela já tinha uma doença e ela não sabia, que era aquela doença que vai se atrofiando, né, com o passar do tempo. E ela falou, poxa, eu agora não vou poder mais trabalhar. E a madre falou, olha, aqui nós não temos recursos para cuidar de você. Você precisa voltar para Londres. E aí ela volta, mas a madre fala, você vai ser a minha principal trabalhadora, vai ser meu braço direito, porque você vai orar pelo nosso trabalho. E aí a Ana foi, e para orar pelo trabalho da Madre Teresa, ela começou a fazer grupos com pessoas que tinham a doença dela, que tinham deficiências, que não poderiam se locomover. E esse grupo existe até hoje. É um grupo onde eles marcam horários, eles fazem orações, divulgam o trabalho e, através dessa divulgação, o mundo inteiro contribui financeiramente para que o trabalho da Madre Teresa dê continuidade. Então, todos nós precisamos divulgar através da nossa gratidão por nós termos a rádio. E para interagir aqui na rádio, pela internet, né, tem o Facebook, o Facebook é Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Então, na rede social Facebook, é um nome só, tudo juntinho. Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Então, divulgando, replicando as postagens da rádio, convidando os amigos para curtirem a página da rádio, divulgando conteúdos. Nossa, nós vamos estar distribuindo remédio. E pelo YouTube, né, que é um mecanismo também de ficar tudo gravado lá, é tudo junto. Rádio Rio de Janeiro. Então, pelo YouTube, Rádio Rio de Janeiro. E aí tem uma observação. Ó, não deixe de dar o seu like e de compartilhar com os seus amigos, para que a rádio possa alcançar mais pessoas e mais corações. Porque na hora que você dá um like, na hora que você encaminha, e fica um desafio aí para as pessoas que ainda não têm Facebook, que ainda não usam a internet. Ah, porque eu já estou idoso. Ah, porque eu não sei. Olha, aprende para quando desencarnar e reencarnar, já está sabendo de tudo. Visão de futuro. Se proponha. Faça para quem ainda não mexe, faça um projeto da sua vida de aprender a mexer no Instagram, no Facebook, no YouTube, para simplesmente replicar essas mensagens, curtir essas mensagens e assim ir presenteando as pessoas. Então, a minha visão da rádio é essa. Eu acho que quem precisa de ajuda somos nós. E é através dessa nossa necessidade nossa de querer esse remédio, dentro dessa necessidade, nós temos a rádio aí disponível para todos nós. Então, não vamos perder essa imensa chance de nós sermos gratos, essa imensa chance de darmos oportunidades aos nossos amigos de perceberem a importância do conteúdo, independente de religião, mas para eles perceberem a importância do conteúdo. É um conteúdo que é água viva, que mata essa sede, a sede que nós estamos tendo de ter uma orientação segura, ter um rumo seguro, essa sede que nós estamos tendo, precisando para ver o mais além, o futuro, uma visão de futuro, uma visão de progresso. E agora? E depois? Depois que eu morrer, o que vai acontecer? Quem eu sou? Da onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? A rádio, ela nos orienta, abastece os nossos corações, nos dá todo esse conhecimento, que esse conhecimento vai nos libertar desse sofrimento quando a gente vê a vida apenas do ponto de vista material. Então, nós, ouvintes, nós precisamos da rádio.
A rádio é um grande remédio para os nossos corações. Não vamos perder essa grande oportunidade de fazer parte do Clube da Fraternidade e, assim, construir e contribuir para um mundo melhor. Muita paz para todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida, estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.